As águas representavam o caos que logo renovava a vida. As águas do Nilo, coluna vertebral do Egito, transbordavam periodicamente arrasando tudo, para em seguida produzir o crescimento da vegetação e da fauna. O caos desarruma as partes, permitindo que logo se organizem pelas harmonias ou afinidades entre elas, que as unem momentaneamente. Desordem, caos, ordem, harmonia, ritmos que se alternam. Esta força da natureza que desorganiza para renovar a vida era reconhecida com o nome de Sobek, o homem com cabeça de crocodilo. Sobek pertence à corte de Set, o senhor da escuridão, a força que leva o homem ao materialismo, à sensualidade, que atrasa seu caminho evolutivo e que semeia em sua vida decisões erradas para que aprenda com seus próprios erros. Para os egípcios, estas forças não eram boas nem más, eram neutras. Foram criadas por Deus para permitir o erro e o sofrimento, que trazem compreensão ao homem, levando-o à imortalidade e à consciência permanente. O templo está simetricamente dividido. O lado direito, a leste, é dedicado a Sobek. O lado esquerdo, a oeste, a Horus. O princípio e o fim do caminho evolutivo da consciência. Horus, o homem com cabeça de falcão sobre a qual se assenta um disco dourado, era o símbolo da consciência permanente. Representa um homem que aprendeu tudo nesta escala da realidade. Um ser imortal ascendido nas hierarquias do universo. Encontra-se ao fim do caminho do aperfeiçoamento, quando o homem se transforma num mestre, num iluminado que se dedicará a outras missões no universo. O faraó Ptolomeu VI iniciou a reconstrução do antiquíssimo templo e sua decoração interna foi concluída sob Ptolomeu XII, quando a civilização egípcia estava desaparecendo. Ao cruzarmos a fachada de 5 colunas com seus muros intercalados até meia altura, temos acesso ao salão comum, a Sobek e Horus, chamado de Casa da Vida. É um mundo simbólico, ali onde os iniciados recebiam ensinamentos e produziam suas artes e escritas, interagem as duas forças opostas. 10 altíssimas colunas com capitéis florais sustentam o teto mais alto do templo. Aqui, os iniciados escutaram de seus mestres que para avançar no caminho espiritual é necessário construir uma vontade inquebrantável. Há que se querer fazê-lo de forma consciente. As primeiras lições e exercícios eram destinadas a obter homens de fibra. Uma rígida disciplina era necessária para estudar, para controlar os temores, para dominar as paixões. Poder fazer e abster-se é possuir duplo poder. Um compromisso além da morte era estabelecido para manter-se uma total discrição e um silêncio absoluto sobre as verdades reveladas. Um princípio hermético que garantia o acesso à informação somente aos que a mereciam, aos que podiam escutá-la.
Era-lhes revelado que quando ainda não existem a consciência e o livre-arbítrio, são necessários os instintos, as condutas e reações automáticas. A lei da natureza codifica essas reações em todos os animais para defender e gerar a vida. Mas quando se nasce como um ser humano e se quer abandonar a animalidade original, é necessário ter controle e consciência. Ceder às forças da natureza é apenas seguir a corrente coletiva. Só se obtém o conhecimento e evolução de forma individual. Na penumbra deste salão, via-se em seus respectivos santuários as reluzentes figuras douradas de Sobek e Horus, à vista dos iniciados no início das procissões, nas festividades dos solstícios e dos equinócios. A decoração dos seus muros é cerimonial. O faraó é abençoado por Sekhmet e Horus do lado direito e por Ísis e Thoth do lado esquerdo. Outro mural semelhante existe do lado de Sobek, ressaltando a igualdade das divindades sem importar suas condições polares, se são boas ou más, se há luz ou escuridão. As forças opostas existem para moldar a consciência do homem, para que aprenda com o resultado de suas próprias decisões. Logo a seguir, chega-se a um espaço transversal onde se encontram o salão das purificações e o salão de recepção das oferendas do lado de Horus. Antes do nascer do sol, os sacerdotes se banhavam nas águas do poço ou do lago sagrado do templo, recebiam a fumaça do incenso e mascavam natrão, um tipo de sal, num ritual diário de purificação. Os banhos purificadores se repetiam ao meio-dia e à noite. Todos eram circuncidados, um hábito logo adotado pelos judeus. Vestiam-se sempre de linho branco. Não lhes era permitido usar vestimentas que contivessem peles ou partes de animais mortos, como o couro e a lã. A única exceção era a pele de leopardo sobre os ombros, usada pelos altos sacerdotes, os Sen. Usavam o cabelo trançado de um lado da cabeça, como uma marca de sua condição. Do lado esquerdo do templo, existe um poço profundo com uma escada que submergia sob o Nilo. Neste poço, os sacerdotes realizavam suas purificações matinais. Uma abertura superior permitia que a água enchesse um pequeno aqueduto, que mantinha cheia uma piscina não muito profunda do lado esquerdo do templo, onde ficavam os crocodilos dedicados a Sobek. O poço servia também como um instrumento de medição. Seus degraus mediam, durante anos, os níveis do rio e assim podiam prever as inundações futuras.
Nos muros de Com Ombo ficaram registradas as festividades anuais que se realizavam em todos os templos do Egito. As procissões rituais que levavam as imagens simbólicas pelo rio, de um templo a outro, enquanto o povo com colares de flores cantava e dançava. Em seguida, encontramos o corredor das escadas que conduziam ao terraço do templo, num esquema semelhante ao dos templos de Édifo e Dendera. Uma escada em caracol de um lado e a escada reta rente ao muro do outro. Dali, chega-se à antecâmara dos dois santuários, que tem de cada lado um salão onde eram guardadas as barcas de ouro de Sobek e Horus, usadas pelos sacerdotes para movimentar as imagens simbólicas durante as procissões das festividades. Aqui existe um mural em baixo relevo, onde aparecem Ptolomeu e sua esposa Cleópatra, na presença de Horus e Sobek. Nesta antecâmara eram consagradas as oferendas do povo. Diziam que se Deus não fosse alimentado com tais oferendas, sua fonte de energia se esgotaria, sobrevindo o caos. Era uma forma de agradecimento pelo recebido e de confiança no que viria. Chegavam diariamente ao templo pão, cerveja, frutas, vegetais, mel, azeite, perfumes, velas, sal, natrão e tecidos de linho, que eram recebidos pelos sacerdotes no salão das oferendas, e a seguir colocavam na antecâmara como uma forma de agradecer a Deus por sua abundância. O povo contribuía com uma parte da produção das terras que exploravam, propriedade do templo. O templo dava em troca estabilidade, prosperidade, saúde, alegria, vida e ordem. O sumo sacerdote purificava as cestas de alimentos com incenso e com o símbolo da vida, o Ankh. Marcava a transferência da força divina entre os alimentos e a fonte da vida. Depois de consagradas, as cestas com os alimentos eram levadas ao exterior da Casa da Vida, ao pátio das galerias, onde era distribuída entre os moradores do complexo religioso. Finalmente, no interior do templo, chega-se aos dois santuários, onde se encontravam os tronos com as imagens que simbolizavam os dois extremos do caminho do aperfeiçoamento. Os raios de sol ao amanhecer desterravam a escuridão, permitindo ao sumo sacerdote do misticismo abrir as portas do santuário e queimar incenso em seu interior. Rompia os lacres de óleo das portas do naos, fazendo surgir o símbolo divino, para agachar-se ante ele e beijar o chão que o sustentava. Do lado de fora, na penumbra do Salão das Aparições, os discípulos cantavam hinos religiosos e se ungiam com mirra, óleos, linhaça e canela, iniciando a primeira meditação do dia. No interior do templo, os assistentes do sumo sacerdote arrumavam a areia do chão, varrendo as marcas dos pés, fechando atrás de si as portas que desde o salão das escadas levavam à antecâmara, até a manhã seguinte. No centro simbólico das forças opostas, entre os dois santuários, encontram-se os restos de um muro duplo. Em seu interior ficava um espaço secreto.
Do lado direito deste espaço secreto encontrava-se o Santuário da Luz e do lado esquerdo o da Escuridão. De nenhum dos dois santuários podia-se saber que existia este lugar entre os muros. Neste espaço, que era mantido cheio de água até o topo e com acesso no terraço do templo, era onde os iniciados tinham que passar pela prova da morte. Durante meses, os iniciados recebiam instruções sobre os 4 medos básicos: o medo de perder, o medo de enfrentar, o medo do abandono e o medo da morte. Compreendiam que o medo produz uma reação psicossomática, uma reação neurohormonal automática. Esta reação se manifesta em uma tensão, em aumento da frequência cardíaca e da respiração. A razão fica bloqueada e surge uma vontade de agredir ou de fugir. Todas elas reações automáticas fora de controle que produzem uma perda da paz interior e da energia vital. Compreendiam que o medo é o resultado de uma mente que sai do tempo presente em direção ao futuro, a um tempo que não existe, para produzir um fato imaginário, onde se perde algo ou alguém ou se tem que enfrentar alguma coisa. Aprendiam a disciplinar a mente de forma voluntária e consciente, guiando-a com pensamentos escolhidos. Aprendiam a mantê-la sempre no tempo presente, o único em que se pode decidir e agir. Treinavam para manter pensamentos de satisfação. Compreendiam que tudo o que ocorre é perfeito e necessário para sua própria evolução, que o que lhes acontece tem relação com eles. Assim, aprendiam a evitar os pensamentos negativos, a confiar no universo, a manter-se em paz e harmonia. Até que os mestres determinavam que era hora de comprovar o aprendido durante meses. Realizava-se então uma cerimônia individual em um salão descoberto no terraço do templo, frente a um retângulo de água escura no chão. Ao começar o dia, após o banho de purificação, o discípulo e seu mestre subiam pela escada reta até o terraço, chegando ao salão das cerimônias descoberto, frente a um retângulo de água no chão. Seu treinamento o havia preparado para ser cuidadoso e consciente em todas as situações desconhecidas, condição necessária para mergulhar no labirinto do canal cheio de água e encontrar uma saída sem que se afogasse. Chegava a hora de demonstrar o compromisso temerário de escapar ou morrer. A dúvida já não existia. Retroceder seria precipitar-se no abismo e abandonar o caminho do sacerdócio. Com uma tomada de ar, o símbolo do espírito e da consciência mergulhava numa espécie de túnel vertical com reentrâncias, como num labirinto que afunilavam a passagem. Nadava com decisão até o fundo, atravessando a abertura em direção ao resplendor da luz.
Via-se então num tanque estreito, onde se avistava a silhueta recortada de um enorme crocodilo contra a luz do sol. Podemos imaginar o medo que pode ser produzido e o controle que se tem que ter sobre a mente para permanecer calmo e examinar em volta. Só assim poderia ver que no fundo do tanque havia uma porta muito escura. Convencido de que era mais prudente evitar os crocodilos, mergulharia com força no estreito túnel. Muitas braçadas e, enquanto o tempo parecia eterno, chegaria a um tubo vertical, onde lá em cima também brilhava o sol. Já mais tranquilo, chegava à superfície, tendo passado na prova com sucesso. Alguns, porém, em razão do pânico ou em um estado de total irracionalidade, emergiam rapidamente ao lado do crocodilo, que era mantido bastante alimentado para não atacar, e eram informados de que haviam falhado na prova, que a saída não se encontrava passando ao lado do animal. Deveriam submeter-se a mais tempo de meditação e treinamento, a exercícios respiratórios, para voltar a enfrentar a cerimônia, sabendo desta vez que do outro lado haveria um crocodilo esperando. Após os santuários com o tanque central de prova, sobre um segundo corredor perimetral se encontram 6 capelas, 3 de cada lado de um espaço central, com a escada que conduzia ao terraço do templo. Em seus muros existem belíssimas figuras das divindades e do faraó, que sempre representa toda a humanidade. Neste corredor perimetral se encontra a famosa cena onde o imperador Trajano se ajoelha ante Imhotep, o arquiteto de Saqqara, que lhe apresenta uma série de instrumentos cirúrgicos, fórceps, pinças cirúrgicas e tabelas farmacêuticas. Os doentes vinham até aqui em busca de ajuda e tratamento para os seus males. Muitas das figuras talhadas apresentam uma amostra da sua crença, pois o roçar de milhares de mãos sobre as formas sagradas desgastaram a pedra. Neste muro também se encontra uma porta simbólica que existe na mente de todo ser humano. Ela se comunica de um ponto central, neutro na dualidade, com as dimensões superiores. O mesmo caminho que o iniciado utilizou entre os 2 santuários para avançar ao nível seguinte de seu treinamento. Do lado esquerdo encontra-se Sobek, com uma lança que termina com a figura de um leão, o mais perfeito dos animais. E à direita, Horus, com uma faca com pernas humanas, símbolo do caminho de sofrimento e autocontrole de qualquer ser humano para chegar à condição de mestre ascendido. Entre os 2, um cântico de louvor, coroado por Maat, símbolo da ordem e do equilíbrio entre as 2 forças opostas, o materialismo sensual de Sobek e a espiritualidade consciente de Horus. Maat,
A ordem sustenta o céu, e em sua volta se encontram as imagens repetidas sobre si mesmas, as quais simbolizam o movimento dos quatro ventos: o leão, o falcão, o touro e a serpente de muitas cabeças, as forças do destino a que todos os homens estão submissos. Curiosamente, estes mesmos símbolos foram usados posteriormente pelos cristãos para representar os quatro evangelistas. O desenho simbólico deste templo, dividido simetricamente entre a luz e a escuridão, onde os iniciados demonstravam o controle sobre seu medo da morte ao atravessar por um ponto central, neutro em meio à polaridade, deixa muitos ensinamentos. Mostra-nos que a realidade é o produto de nossos pensamentos, que o controle consciente dos instintos automáticos e a permanência no presente são a porta de entrada para os níveis de maior harmonia, paz e felicidade. Décima parte. Philae, o princípio feminino. Aproveitando a extensão da ilha de Philae, dedicada desde tempos remotos ao culto de Ísis, a força feminina geradora da espiritualidade na consciência do homem, veremos como a mulher ocupava um lugar privilegiado na hierarquizada sociedade egípcia. O universo egípcio estava fundamentado na dualidade, no masculino e no feminino, iguais entre si, responsáveis por gerar a ordem em meio ao caos, responsáveis por tornar o mundo cada vez mais perfeito, para depois conservá-lo eternamente. Os sacerdotes do olho de Horus ensinaram a seu povo que o Deus único, o que está em todas as partes, tem uma parte masculina, a sabedoria com a informação absoluta, e uma parte feminina, a substância homogênea com o amor infinito. No topo do seu ordenado mundo divino, Atum, como era chamado esse Deus único, sabedoria absoluta mesmo antes da manifestação do universo, já tinha uma parte feminina, chamada Nun. Era a substância virginal, a matéria não diferenciada e homogênea, as águas ancestrais, o amor infinito. Atum e Nun, a dupla original, que se encontrava em repouso, ativa sua vontade divina, terminando o equilíbrio existente. Ao fazê-lo, transformam-se em Ptah e Sekhmet, o mesmo Deus único, porém com outras características distintas, pois sua própria vontade o pôs em movimento. Ptah, a parte masculina do Deus único, emite informação criadora, e Sekhmet, a parte feminina, a gera em sua substância de amor, manifestando-se o Fiat Lux, a energia e a substância radiante em movimento. Ptah e Sekhmet são o fogo multiplicador de tudo que foi criado. Eles geram outras duplas de divindades criadoras, as forças fundamentais, que foram chamadas Néters, extensão da causa primeira em um universo divino. A ação deste fogo radiante sobre si mesmo, sobre a substância amniótica original, gera Tefnut, a evaporação úmida, e Shu, o ar em movimento. Esta dupla divindade, Tefnut e Shu, o vapor e o ar em movimento, ajudam a modificar o espírito original,
tornando-o denso, fazendo com que se materialize ao ser acionado e gere uma nova dupla. Geb, a terra, e Nut, o céu. Desta forma, foram criados os mundos diferenciados no espaço, os reinos minerais sob forma de sóis e planetas, os sistemas solares e as galáxias. Neste mundo divino, nascem outras duas duplas, Osíris e Ísis, Set e Néftis. Estas duas duplas de forças fundamentais em oposição se encarregam do processo evolutivo de todas as formas materiais no universo para transformá-las novamente em espírito. Assim, pela ação das divindades criadoras, a matéria original se transforma. Diversas combinações matemáticas produzem diferentes estruturas vibratórias, fazendo surgir nos planetas o reino vegetal, estacionário, e o reino animal, em movimento. Depois, em outro ato de criação, o Deus único gera seu filho, a consciência do homem. Outra dupla, desta vez humana, formada por um homem e uma mulher, e com capacidade de multiplicar-se. Ao fazer isto, Ptah e Sekhmet, a dupla que cria o universo, transforma-se em Amon e Mut, os princípios masculino e feminino do Deus único quando cria o homem. Foram feitos à sua imagem e semelhança, com a capacidade de criar em sua mente, de modelar e construir. Têm livre-arbítrio, para que ao compreender os resultados de suas decisões, se tornem sábios, num processo evolutivo que leva muitas vidas. A estrutura egípcia do universo divino e humano estava fundamentada na dualidade. Por tudo isso, a mulher, com sua amorosa presença, tinha um papel muito importante na sociedade. Desde a rainha do Egito que gera o faraó, às sacerdotisas dedicadas ao culto de Ísis e Hathor, e até a mais humilde mãe do mais simples trabalhador, eram respeitadas e consideradas iguais aos homens. A ilha de Philae era dedicada a Ísis, a figura que, como mãe de Horus, simbolizava a maternidade. Ísis ocupava no coração dos egípcios o mesmo lugar que hoje ocupa a Virgem Maria no coração dos católicos. Após milhares de anos, ainda restam centenas de suas esculturas. Em muitas delas, Ísis aparece dando proteção e amor materno a um Horus recém-nascido, em uma pose que qualquer católico identificaria com a mãe de Jesus. A ilha recebia as iniciadas e sacerdotisas dedicadas ao seu culto em uma sociedade igualitária. Centenas de mulheres chamadas Henmuet Neter eram responsáveis pelo treinamento musical, cantos, bailes e pelo toque do sistro durante os rituais em todos os templos do Egito. Ísis é a personificação da maternidade dedicada, da fidelidade e da delicadeza feminina. Ísis fornece a substância, as emoções superiores, o êxtase, a intuição que, com o acúmulo de amor e verdade, tornam possível a geração de Horus, a consciência imortal e permanente. Ísis é a força que leva o homem à espiritualidade, em todas as suas reencarnações, enquanto vai abandonando aos poucos sua animalidade original e transformando-se em um ser respeitoso, flexível e sábio. Esse ser vai em direção à consciência permanente, simbolizada por Horus, seu filho imortal.
Isis é a matriz desta consciência permanente. Ela gera no mundo interior de todo homem as emoções superiores, conseguindo que eleve sua frequência de vibração. Isis manda desde as dimensões superiores em direção à consciência, a inspiração que produz as ideias e que dão lugar às artes.